Torcedor atleticano, estamos aqui direto da Allianz Parque. O Atlético perdeu para o Palmeiras, placar de 3-1. Vamos primeiramente com as perguntas do pessoal que está aqui na sala de imprensa para entrevistar o professor Wagner Mancini e na sequência a gente vem também com as perguntas dos repórteres de Goiânia. Vamos lá. Boa noite, Wagner, tudo bem? Vitor Peixoto da Web Rádio Gol de Placa. Eu queria que você falasse sobre o aspecto psicológico dos jogadores do Atlético. O quanto prejudica levar 2 gols em 3 minutos, ainda mais contra um Palmeiras muito forte aqui no Allianz Parque. E se me permite uma segunda pergunta, o que você achou dos 2 possíveis pênaltis não marcados contra o Dragão? Obrigado. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós sabíamos que seria um jogo dificílimo em certos aspectos e isso se confirmou ao longo da partida. O Atlético veio com uma proposta de jogo para impedir que essa virada de jogo que é tão forte do Palmeiras, com o Piquerez de um lado e com o Estevão do outro, funcionasse, e a gente fez muito bem, né? No primeiro tempo a gente sofre um gol muito cedo e aí depois chega um empate, mas o que realmente pesou foram as falhas que nós tivemos no setor defensivo. Nos 3 gols houveram falhas e isso a gente tem que tentar de todas as formas corrigir o mais rápido possível. É óbvio que isso impacta no emocional dos jogadores. É uma equipe que vem tentando reabilitações e que vem jogando e oscilando dentro das partidas. Eu quero rapidamente equilibrar a equipe para que ela esteja mais organizada e para que esse aspecto emocional ele não jogue contra a gente. Boa noite, Wagner. Carlos Guerra Júnior, do Delbera. Minha pergunta é em relação à questão de contratações, né? Porque o Atlético se encontra em uma condição não favorável e a imprensa goiana se coloca que terão contratações de estrangeiros na janela de transferência, pontua até 6 jogadores que podem ser contratados do Uruguai, da Venezuela. Como está realmente esse monitoramento para a melhoria do elenco? Nós temos um departamento de análise de mercado que funciona, que está sempre atento àquilo que nós temos. Infelizmente, hoje no Brasil a gente tem escassez de atletas, então por isso muitas vezes a gente tem que recorrer ao mercado sul-americano e às vezes o jogador chega e nem sempre ele está adaptado àquilo que ele vai encontrar, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então é sempre um risco, mas a gente tem que correr risco, ainda mais para uma equipe que está mal na classificação geral e que precisa somar pontos importantes. É necessário, porque nessa janela que haja um reforço realmente na equipe para que a gente possa ter mais opções de jogo e com isso o Atlético ganhar nesse sentido, né? Nós temos uma diretoria que está muito atenta a tudo que está acontecendo e com certeza os reforços que chegarão vão nos ajudar não só ao longo do campeonato, mas para este momento exato onde a gente necessita de voltar a vencer para poder dar uma deslanchada em termos de pontos. Boa noite, Wagner. Lucas Silva, da Web Rádio Dimensão Esportiva. No último jogo específico, o Shailon saiu um pouco vaiado da partida e é um jogador que no Goiano conseguiu fazer um ótimo campeonato. Queria saber de você como você vai fazer para potencializar o Shailon no meio de campo do Atlético para que ele consiga ter uma regularidade. E se você me permite mais uma pergunta, qual o tamanho da falta que o Luiz Fernando fez para a equipe hoje? Um jogador que é o artilheiro da equipe neste ano. O Luiz Fernando é uma referência hoje dentro do time do Atlético, né? Ele fez muita falta, ele faz muita falta, não só o futebol, mas a presença dele, porque o adversário sabe do que ele é capaz, né? E o Shailon já está há bastante tempo no Atlético, né? A torcida o conhece, sabe do potencial dele. Hoje ele fez um lindo gol e teve uma boa participação. É óbvio que quando você enfrenta uma situação de zona de rebaixamento, a torcida ela tende a cobrar mais de alguns atletas. Isso é natural no futebol e o Shailon sabe disso. Outros atletas também vêm sendo cobrados. A gente tem que tentar reequilibrar,
a campanha, né, para que o Atlético possa voltar a pontuar, voltar a ganhar, exatamente para que o jogador fique mais confiante. A convicção do jogador de entrar em campo, a confiança, acaba impactando também nesses momentos. Então, é de fundamental importância que não só o Shailon, mas todos os jogadores readquiram a confiança, porque o Atlético tem que voltar a ganhar. E quando você perde a confiança, o teu jogo, a tua entrega para o time, ela acaba sempre sendo menor. Professor Mancini, boa noite. É o Jonatas Berto, da Versus Esporte. Professor, gostaria que você analisasse a exibição defensiva do Atlético, principalmente a partir do momento que sofre o segundo e o terceiro gols muito rapidamente, e também sobre um jogador especial que é o Estevão, que teve participação direta nos 2 gols, da assistência no segundo, e o terceiro gol só sai por causa dele na entrada da área. Quando o treinador tem que montar a marcação ali, conversar com os defensores para marcar um jogador como Estevão, como funciona? Acredito que seja difícil marcar o garoto, né? Obrigado, boa noite. O Estevão vive uma excelente fase, é um jogador de futuro que já está no presente fazendo a diferença no time do Palmeiras. A gente sabia dessa dificuldade, por isso nós fizemos uma linha de 5, exatamente para tirar esse espaço de quando ele domina a bola e já vem em velocidade para cima do lateral, então por isso a gente utilizou a ala e para que a gente tivesse também um atleta sempre mais na cobertura. E o sistema defensivo do Atlético hoje testou uma nova formação, né? Ainda este ano não havia jogado com uma linha de 5. Acertou em alguns lances, errou em outros, o que é normal para um início, né? Mas se nós tivéssemos tido um comportamento um pouquinho melhor, talvez a gente tivesse endurecido um pouco mais o jogo. Esses 2 gols no início do segundo tempo acabaram, de certa forma, decretando a nossa derrota, quando a gente sabia que o Palmeiras exerceria uma certa pressão no início do segundo tempo. Se nós suportássemos, com certeza, talvez o resultado do jogo poderia ter sido outro. A gente agradece o pessoal que está aqui, vocês podem continuar acompanhando a coletiva, nós vamos dar sequência com as perguntas do pessoal que está em Goiânia agora. A Wagner acompanhou e transmitiu o jogo também. Igor Santiago, Portal Dragão Goiano. Wagner, como é que você explica o apagão do time no início do segundo tempo? Difícil explicar, né? É óbvio que essa vai ser uma conversa dura que nós vamos ter na nossa representação, porque não dá. A gente já tinha passado por isso no primeiro tempo, nós tomamos um gol muito cedo, tivemos a oportunidade de empatar logo em seguida, né? E aí, na segunda etapa, a gente volta, depois de conversarmos sobre isso no vestiário, e aí leva um gol a 6 e o outro aos 8. Isso, de certa forma, tirou nosso ímpeto dentro da partida. Nós vamos sentar, mostrar aos atletas e tentar rapidamente corrigir. Isso está muito ligado à concentração. Algumas coisas fogem do nosso controle, né? E essa é uma delas. O atleta tem que saber que exatamente naquele momento do lance do segundo gol, nós tínhamos maioria de atletas dentro da área, o Veiga domina a bola e bate num giro bonito, mas com 6 ou 7 jogadores ali por perto. Isso, de forma alguma, pode ocorrer novamente. Boa noite, Wagner Mancini. O que te motivou a escolha de mudança tática e também utilizar o Marcão para ser o terceiro zagueiro? É a pergunta do Felipe André, da Rádio Bandeirantes. O Marcão, por ser canhoto, né, exatamente para dar um pouquinho de suporte ao Romão, já que nós enfrentaríamos uma linha do Palmeiras que joga muito aberto, com o Estevão de um lado, Piquerez do outro. Então, por isso, a opção de jogar com uma linha com 5 atletas, exatamente porque nós enfrentaríamos um Palmeiras que tem um time extremamente técnico, num campo sintético, extremamente rápido. Então, por isso, a opção, acho que funcionou bem em muitos momentos e houveram alguns erros individuais em outros momentos, erros esses que decretaram a nossa derrota. Natália Freitas, Grupo Globo. O Ione voltou de lesão no último jogo e hoje foi titular pela primeira vez. O que te motivou a escolher o Ione como titular no ataque de hoje? O Ione, eu já conheço o Ione de outros clubes, de enfrentá-lo. É um atleta dedicado, que tem uma capacidade de prender a bola
muito boa, e eu achei que nesse jogo seria importante. Achei que ele teve uma ótima participação, dentro do possível, lógico. E também acho que é um atleta que tem uma tendência de crescimento dentro do elenco. Matheus Santana, Jornal Hoje. Hoje o Atlético entrou com uma cara diferente no primeiro tempo. Pode-se dizer que essa postura diferente do Dragão no começo é devido àquele choque que você disse na sua apresentação? O choque vai continuar, porque não dá para você fazer um bom jogo hoje, que fizemos no primeiro tempo, voltar para o segundo tempo, tomar 2 gols em erros individuais, erros defensivos, né? Então, com certeza a gente vai dar choque até a hora que precisar, porque o Atlético precisa disso. O Atlético está numa situação que tem que reagir. Nós ainda estamos no primeiro turno do campeonato, mas a margem de pontos para os adversários ela torna-se perigosa. Então, por isso que nós temos que ter uma outra postura, entender aquilo que está sendo feito, entender o porquê das alterações até mesmo de sistema e jogar um pouquinho mais concentrado para que a gente evite alguns erros que foram vistos hoje. As mudanças na escalação, desde o início da partida, também fazem parte desse choque a que estamos nos referindo agora, que você pensava desde a sua chegada, e como você viu a adaptação dos jogadores à formação? Pergunta do Henrique Alcaraz, da Band News Telas do Esporte. Nós tínhamos uma certa dificuldade hoje na escalação, porque alguns atletas não iam jogar, nós perdemos por suspensão Derek e Luiz Fernando, alguns outros atletas ainda lesionados, outros atletas que vão estrear na semana que vem não poderiam atuar hoje também. Então, diante daquilo que nós tínhamos à disposição, nós tentamos montar um time aguerrido, de estatura alta, sabendo que o Palmeiras usava muita bola parada, e também para que a gente tivesse um volume de jogo central, utilizando os 2 alas, Romão de um lado e Tubarão do outro, que aconteceu em determinados momentos do jogo, mas a gente ainda ficou um pouquinho aquém daquilo que poderia ser. Para a gente encerrar, Mancini, você ensaiou algumas mudanças no time, você as aprovou, está animado com o desafio de fazer o time reagir? Pergunta do Jânio, do Jornal Popular. Muito animado, senão eu não estaria aqui. Olhando para a equipe do Atlético e olhando para as peças que com certeza vão chegar, a gente pode ter um desempenho melhor, né? É questão de ajuste, é questão da gente fazer com que os atletas entendam algumas coisas, passar para eles a nossa metodologia de treino e de jogos, né? Eu estou apenas 7 dias no clube, é muito pouco para que você possa exigir alguma mudança, mas as mudanças elas vão ter que acontecer, seja com choque ou não, as mudanças têm que acontecer porque o Atlético tem que reagir no campeonato. Obrigado, professor Wagner Mancini, a toda a imprensa presente, o torcedor atleticano também que nos acompanhou nessa entrevista coletiva.